Sejam muito bem-vindos a esse que é o primeiro episódio do Oncomais Podcast. Espero que vocês conheçam um pouco mais sobre o nosso grupo daqui para frente. Em linhas gerais, nós somos um grupo de médicos, amigos, colegas de profissão, que nos unimos com a missão de melhorar a educação médica no nosso país. Somos um grupo de educação médica e vamos usar esse podcast para falar um pouco mais das nossas experiências, nossas opiniões, um pouco sim de ciência, de medicina também, aqui tem um conteúdo técnico também, mas muito sobre a carreira do médico, a formação do médico e a jornada que vocês vão ter ao longo da profissão de vocês. E queria começar aqui apresentando os colegas. Raniel, quer se apresentar? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eu sou Raniel Spencer, né? Eu sou cirurgião oncológico, acho que o único cirurgião dessa mesa. E a gente criou esse grupo com um objetivo exatamente desse de... E a gente criou esse grupo com o objetivo de ajudar na formação médica. Existe uma preocupação muito genuína da nossa parte. A gente criou esse grupo com o objetivo de ajudar na formação médica. A gente tem uma preocupação muito genuína sobre o que está acontecendo. A gente vai discutir isso hoje, né, no país, não só em relação a estratégias de formação médica, mas também do que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Acho que a gente, como médico e educador, a gente tem um papel de não apenas ficar criticando, jogando pedra sem dar algumas soluções, mas participar a fundo do que a gente pode melhorar. Em relação a mim, eu sou cirurgião oncológico, eu tenho uma carreira um pouco engraçada, porque eu sou de Natal, né? E lá no final dos anos 90, né, eu sou meio velho mesmo também, eu fiz direito, né? Então, lá na minha família, todo mundo fez direito. Meu pai é advogado e meio que estimulou todo mundo a fazer direito. Eu não vou dizer que ele forçou, porque ele não forçou, mas ele estimulou. Ele tinha um escritório e ele sempre estimulou que a gente fizesse direito. E a gente meio que tendenciosamente, todo mundo lá em casa, são os 4 irmãos, 5 na verdade, mas naquela época éramos 4, e a gente foi fazer direito. Mas eu tinha uma família por parte da minha mãe que era dentista, então eu me interessei por uma área de saúde. E meu tio era bucomaxilo, cirurgião. E aquele negócio de fazer cirurgia ali sempre me encantou muito ali. E eu era moleque ainda e ia lá acompanhar eles numas cirurgias bucomaxilo, na época que estava começando aquela cirurgia ortognática. Tá? E achei aquilo muito bacana e terminei fazendo odontologia também. Então eu prestei uma prova de vestibular que era assim, odontologia na federal e direito na particular. E por uma sorte do destino aí, o azar, não sei, eu terminei entrando em odontologia na federal para o segundo semestre e direito na particular no primeiro semestre. E comecei a fazer direito e lá eu comecei a trabalhar com meu pai e aqueles primeiros anos de direito eram muito sobre filosofia e tal, teoria geral do Estado. Nossa, aquilo foi me envolvendo, comecei a ganhar um dinheirinho ali trabalhando com meu pai, tanto que eu comecei a fazer odonto ali. Só pagava 2 matérias, 3 e tal. Fiquei uns 2 anos nesse negócio. E aí eu cheguei, pelo amor de Deus, eu lembro até hoje que a calourada lá de medicina me deu uma inveja do caramba. E aquela fila lá dos alunos de medicina, aquele pessoal fazendo trote, raspando o cabelo, jogando água com cheiro de peixe. Naquela época ainda tinha isso. E aquilo me corroeu por dentro. Rapaz, isso aqui... E eu resolvi no terceiro ano ali de direito, mais ou menos, final, terminei, parar tudo para fazer medicina. E eu parei tudo, fiz um ano de cursinho, depois entrei em medicina, e como eu já tinha pago umas matérias de odonto, terminei terminando direito junto, tanto que eu sou um advogado aí, e fiz medicina. Mas por que eu estou contando essa história? Não é para dizer do que eu fiz, mas é muito mais para acalmar muitos estudantes que ainda não sabem o que vão fazer. A gente acha que com 17, 18 anos, 16 anos, já tem que saber o que vai fazer. Já tem que saber a profissão que vai ser. E muitas vezes a gente escolhe uma profissão por uma pressão financeira, mercadológica, ideológica, sei lá o quê. Mas não é uma motivação genuína. E, às vezes, muito mais, isso é dado estatístico, né? O homem demora mais a decidir o que ele vai ser. E eu fui decidindo no meio dessas tribulações, né? E eu terminei me encontrando aos 23 anos quando entrei na faculdade de medicina. Então, às vezes, você demora um pouco,
mas tenha paciência, se entenda um pouco, escolha certo o que você vai fazer, porque isso tudo aqui, a gente vai falar que o ser médico, né, você escolher ser médico, não é escolher uma profissão por uma simples influência externa, mas essa influência tem que ser muito sua, né? E eu joguei tudo para cima para ser médico. Aí depois veio a minha carreira como médico, cirurgião e cirurgião oncológico, que eu terminei sendo. Falei muito, Diogo. Você... Não, incrível. Perfeito. Achei incrível, achei... e você falou bem, acho que é a realidade do jovem adulto, do adolescente, né? Então, as pressões, e é muito comum isso, o advogado, o filho de advogado faz advocacia, o filho de médico faz medicina, o filho de engenheiro faz engenharia. Acho que é uma coisa dos profissionais liberais que a gente vê bastante. E, em geral, a gente vê na medicina, né? Ou essa questão familiar, ou uma admiração. Não tem nenhum médico na minha família, mas eu admiro a profissão, né? E por isso eu busquei isso, e acho que isso é verdade ao longo dos anos inteiros, né? E achei legal que você falou também a questão de que isso pode mudar de ideia, né? Você com 17, 18, 19 anos, você está capacitado para decidir o que vai ser da sua vida por toda a eternidade? Não está, né? E faz parte, sim, essa mudança de ideia. E até dando um pouco de spoilers que a gente vai falar hoje, o que a gente destacou, o foco principal da nossa conversa hoje vai ser exatamente a questão de formação médica, né? Como é a faculdade de medicina, como era a faculdade de medicina, como está caminhando a faculdade de medicina, como é o começo da jornada do médico, né? A gente vai discutir um pouco mais nos próximos minutos aqui. Mas antes disso, eu queria pedir para o nosso outro membro aqui da nossa banca, tá? O Carlos Zizic, por favor, conta um pouquinho de quem é você. Opa, ele quase ia falar o nosso decano, né? Porque enquanto o Raniel estava na década de 90 fazendo a primeira faculdade, eu estava na década de 70 fazendo a minha primeira faculdade. Mas você sabe que isso é bom porque a gente tem assim, a gente tem umas 2 gerações e meia aqui nessa mesa. Isso é muito bom que a gente se completa. É bom, eu acho que tem muito conteúdo para falar de formação médica por causa disso. Mas eu tive um processo semelhante, acho que é o Raniel. Então, aos meus 17 anos, eu não sabia o que eu ia fazer, então eu estudava, eu gostava de muita coisa, né? Eu estudava psicologia de manhã e fazia biologia à noite na USP, né? Então eu ficava na PUC de manhã e ia para a USP à noite. Sustentei isso durante uns 6 meses, até que eu não aguentei mais o pique da faculdade de biologia e a psicologia era muito mais interessante. E principalmente o componente feminino, mas isso pode cortar, tá? Não precisa colocar. Mas enfim, eu acabei me formando psicólogo, mas uma ponta de insatisfação. Tá? Aí, no final eu resolvi que eu ia ser médico, o que tinha a ver, né? O camarada que está interessado nas coisas da psicologia e ainda estuda biologia, né? Só que eu não me tornei psiquiatra, né? Porque todo mundo achava na época que eu ia para psiquiatria. Aí eu acho mais interessante a medicina geral, né? A medicina clínica, essa era muito mais legal. E eu acho que interessante isso, né? Acho que o toque final aí da fala do Raniel tem tudo a ver, né? Quer dizer, a gente começa meio bruto, né? Para escolher uma profissão. E isso é uma mensagem para as pessoas se testarem, né? Terem coragem de se testar e não se frustrar em relação a isso. E é interessante porque é um fenômeno diferente, né? Quanto tempo demorou para você entrar na faculdade de medicina? Você resolveu prestar? Você logo entrou no ano seguinte? Então, quando eu resolvi fazer medicina, eu parei tudo. Eu fiz cursinho o ano inteiro. Sim. E assim, meu pai falou para mim, tá bom, você quer fazer, eu vou bancar esse ano, mas só tem esse ano, é uma chance. Então, né, eu lembro que nesse ano eu engordei uns 15 quilos, fiquei com 90, quase 100 quilos, branco, eu não pegava sol nunca. Estudava de domingo a domingo, sem parar mesmo, não tinha folga nenhuma. Meu pai até falou no meio do ano, falou, peraí, tá bom, não precisa ser desse jeito. Acho que a odontologia me ajudou, principalmente com biologia. E naquele ano mesmo eu passei. Eu prestei 4 vestibulares, passei em 3. Eu também entrei de primeira, imagino que depois o Diogo vai colocar um pouquinho também as tuas motivações internas aí.
né? Imagino que deve ter entrado logo, porque é um fenômeno diferente. Hoje a gente vê os alunos prestando 3 anos, 4 anos para conseguir entrar na faculdade de medicina. Quer dizer, é um fenômeno um pouco diferente. E agora, falando de formação, é interessante, porque a formação anterior, que eu me diplomei psicólogo, né? Um dia eu estava estudando morfologia lá na faculdade, eu fiz na Santa Casa, e e o cara queria me mostrar uma célula ali no campo, né? Estava estudando histologia. Aí eu falava, cara, eu não estou enxergando essa célula. Era um professor muito legal. Ele virou para mim e disse, cara, larga a psicologia de lado, para de ficar olhando o pano de fundo. Estou te mostrando a célula, não quero... Para de ficar olhando o que está por trás. Que era um pouco a minha característica, né? E que eu acho que é a minha característica ainda hoje. Eu fico meio atrás dos contextos que eu acho que isso importa. Essa é uma marca, né? Mas isso é interessante, eu vou puxar o gancho, que eu vou perguntar agora ao Diogo. Uhum. A gente, não sei se vocês perceberam, mas o nome é Oncomais, né? Então a gente vai usar a oncologia, que a gente Diogo e o Zic são oncologistas, eu sou cirurgião oncologista. A gente vai usar a oncologia como lente para falar da medicina, né? Que esse é um podcast que não é sobre câncer, mas a gente entende que a oncologia, ela representa muito da medicina, não só técnica, mas também do que você falou, do pano de fundo, né? Da relação médico-paciente, médicos familiares e tal. Então, só queria que vocês entendessem isso. E aí, eu queria que o Diogo juntasse isso, né? A formação dele e como ele chegou na oncologia pensando com a cabeça dele. Poxa, perfeito. Realmente faltou me apresentar. Meu nome é Diogo Bugano, eu sou médico oncologista. E não foi de propósito, mas aconteceu que a gente falou aqui de alguém que entrou na faculdade nos anos 80, alguém que entrou nos anos 90, eu entrei nos anos 2000, né? Então, eu entrei no comecinho dos anos 2000 na faculdade de medicina. Acho que a história, de novo, muito parecida com a de todo mundo aqui. O meu pai é médico, mas eu queria ser engenheiro. E talvez um pouco do que o Zic falou, uma curiosidade de ver o que está por trás das coisas, ver como as coisas funcionam. Eu fiz toda a minha carreira, vamos dizer assim, na época de colégio, que eu ia ser engenheiro. Eu fiz Olimpíada de Física, Olimpíada de Matemática, né? E, assim, aos 92 minutos do segundo tempo, eu fui numa palestra com um médico cirurgião plástico, cirurgião, que me cativou. Eu falei, nossa, admiro esse cara, né? E eu já falei isso com meu pai é muito resolvido disso, né? Porque eu tinha um outro exemplo médico na família, mas foi um outro médico que me cativou. E daí que eu me interessei pela carreira, tá? E muito... porque acho que por essa junção, né, que a medicina, ela não é só técnica, né, ela tem o técnico científico, né, ela tem relações humanas, ela tem, tá, e poxa, eu dizia que você falou, olha, que seu professor falou, olha, esquece a psicologia e vamos ver aqui o cerne da questão, que é a célula. Mas acho que hoje a gente entende que a gente entende que é muito mais do que a célula, né, então seu professor te falou que a psicologia seria algo parte de um todo, e eu acho que é mais o contrário. Acho que a psicologia expande sobre o básico, né? Então, eu decidi fazer medicina. Talvez, como eu estava me preparando para fazer faculdade de engenharia, então eu já estudava muito. E acabei fazendo cursinho junto com o terceiro colegial. Fui aprovado na Faculdade de Medicina da USP, tá, em medicina. Né? Prestei em outros lugares, tudo medicina, né? O Raniel falou que ele prestou medicina num lugar, odonto no outro. Isso é muito comum, né? A pessoa está em dúvida, ela presta ou áreas não correlatas, ou presta engenharia e medicina, ou tudo áreas da área de saúde. Tem várias pessoas que prestam medicina num lugar, psicologia num lugar, farmácia em outro lugar. Né? Eu vou aproveitar. Isso aí eu acho que é um pouco de insegurança e medo. Eu lembro que eu fiz também odonto, desde a primeira vez que eu queria fazer medicina, mas eu não me senti capaz de fazer. E eu lembro esse cara nem sonha o quanto ele me influenciou. Sorriso era irmão do Eduardo, e Eduardo estudava odonto comigo. E um dia eu estava no posto de gasolina tomando uma cerveja à noite lá, porque a gente tinha estudado para uma prova de odonto e o Sorriso estava lá.
E eu falei, caramba, Sorriso, você tá aqui com a gente, bebendo cerveja a hora dela, como é que você passou? Mas calma, o Sorriso era odonto? Sorriso era médico, ele tinha passado em medicina, e Eduardo, que era o irmão dele, ele fazia odonto comigo. Ele falou assim, pois é, se eu passei, por que você não pode passar? Então assim, rapaz, foi um gatilho impressionante. Então acho que muito do que as pessoas escolhem em paralelo é porque elas não se sentem capazes de, né? E aquele gatilho para mim foi, pô, é mesmo, acabou. E aquilo ali foi um negócio que virou uma chavinha impressionante. E daí acho que, movendo aqui um pouco a nossa pauta, a gente queria discutir hoje realmente como a gente viveu essa formação médica, anos 80, 90, 2000, e o que a gente está vendo hoje em dia com os alunos de medicina, né? O Dzig falou, poxa, muitos passam direto, né? No meu tempo, não era o padrão passar direto, né? A gente tinha poucas faculdades de medicina, a gente tinha basicamente as federais, estaduais e pouquíssimas privadas. As privadas tinham a questão que na época não tinham muito prestígio, então as pessoas tinham poucas particulares com prestígio, então as pessoas viam na época como uma segunda opinião, uma segunda opção. Claro que com o tempo algumas se consolidaram com qualidade, mas na época era visto como uma segunda opção, as particulares, e eram muito caras, as pessoas não podiam pagar. Então, na verdade, todo mundo disputava as vagas nas poucas federais e estaduais que tinham, e daí era natural fazer muitos anos de cursinho, né? No ano que eu passei, a média de tempo de cursinho eram 2, 3 anos. Tá? Tinham as exceções que passaram direto, tinha sempre aquela história do cara que fez 7 anos de cursinho e poderia estar se formando em medicina quando ele finalmente entrou, mas depois de 7 anos entrou, mas a média era 2, 3 anos por essa escassez de vagas que a gente tinha, né? E que eu acho um pouco diferente hoje, tá? Que a gente vê mais opções de faculdade, mais opções de financiamento, né? E você tem vaga meio que não falta, né? Tem a questão de acesso, a questão de preço, a questão de qualidade, mas se você quiser ser médico, você vai conseguir ganhar um título de médico em algum lugar. Tá? Aqui a gente tem que parar e, né? Primeira coisa é assim, eu acho que a medicina se tornou um meio de e não um final. Né? Isso é sério, porque um dia disso eu estava vendo um podcast, não sei se vocês conhecem o Renato 38, um cara meio famoso aí no YouTube, bem direto, bem, às vezes até polêmico. Mas ele estava discutindo um podcast e alguém tinha falado sobre reserva de mercado e que tinha pouca vaga médica, eu achei pouco, agora tem que ter muito, eles vão ter que baixar o preço, vendo a medicina como algo mercadológico. Né? Uhum. Tipo assim, quanto mais, menor o preço, esses caras exploravam todo mundo, tal. E a resposta do Renato foi assim, poxa, mas você não acha que uma seleção, né, até de capacidades e méritos né, precisa ser para algumas profissões? Você acha que todo mundo tem condições de ser só porque quer ser? Né? Você não acha que é uma perda de tempo o cara que ele não tem a mínima vocação ou condições de ser um engenheiro, ficar 3, 4 anos na faculdade fazendo engenharia e no final ele fala, poxa, isso não é para mim? Né? Ou do tipo... você não acha que existe uma pré-seleção para alguém ser médico, uma profissão tão séria? Você faria isso com pilotos de avião, por exemplo? Você abriria, 300 escolas, não falta vaga, quem quiser ser piloto vai ser. Você confiaria na classe de pilotos de avião? Né? Você faria cotas para qualquer pessoa, sei lá, de qualquer gênero, cor, etc, ser piloto de avião? Você entraria num avião desse? E como é que você faz isso para médico? Poxa, as pessoas não conseguem passar essa barreira. Acham que ter muitas vagas, todo mundo se formando médico, você vai solucionar o problema da saúde. E a gente está vendo hoje muito mais problema do que solução com isso. Mas, ao mesmo tempo, para mim, me impressiona eu estou em contato, né, com um grupo de alunos, tenho 27 alunos de medicina que eu mais ou menos acompanho, me chama muita atenção. Né? A maioria tem 3, 4 tentativas, não menos do que 3, às vezes mais do que 3, né? E eu tento enxergar neles um interesse mercadológico, mas não é muito isso que eu encontro, não. Eu encontro uma coisa meio de paixão em algum lugar. O cidadão pode não identificar exatamente a vocação dele dentro da profissão médica, eles já estão estudando, né? Mas eu sinto uma coisa de paixão ali no meio.
embora eu acho que o que o Raniel falou é importante, né? Quer dizer, existe um interesse mercadológico, existe ainda mais com a proliferação de faculdades, eu acho que nós vamos falar um pouco sobre os malefícios disso, uma proliferação absurda de faculdades, sem condição de treinar, sem bons professores, sem bons mentores, e pior ainda, sem locais onde os alunos vão poder fazer o treinamento prático, porque a medicina é uma atividade muito prática, né? A gente costuma dizer, né, que o médico não é obrigado a saber o que o paciente tem, mas ele é obrigado a saber o que ele tem que fazer, né? Então, é fazer, né? Então, isso vai exigir toda uma estrutura de hospital-escola e tal, e claramente isso não existe isso não acompanha essa proliferação de faculdades. Enfim, tem outros detalhes que eu acho que a gente vai poder elaborar um pouco mais para frente. Acho que você comentou a questão de uma paixão, né? Normalmente o médico ele gosta minimamente de ser médico. Ele pode reclamar da condição de trabalho, pode reclamar de um problema ou outro, mas ele gosta, ele sente um tesão, ele fala, pô, isso aqui foi uma coisa incrível que aconteceu comigo hoje, o paciente melhorou muito, fiz um diagnóstico difícil, ele tem um mínimo, um spark, uma faísca de que ele curte aquilo, né? A gente fala com outros profissionais, ele fala, poxa, eu odeio minha profissão, mas eu tenho um salário bom, uma condição boa de vida, então eu tolero. A gente reclama, mas gosta um pouquinho, né? A gente estava conversando aqui um pouco, você falou sobre estrutura de faculdade, né? E teve essa questão que nós temos aqui 3 décadas de diferença nas faculdades, né? Então, conversar um pouco. Então, como foi a faculdade de vocês, em termos assim, de estrutura? Como era dividida as aulas? Como era a parte prática? Como que era o treinamento de anatomia? Né? E vou pedir para o Zic começar a questão histórica. Certo. Eu fiz uma faculdade, eu fiz a Santa Casa, né? Eu fiz uma faculdade muito clássica, muito tradicional na metodologia de ensino. Então, tinha aulas magnas, aulas dos temas mais importantes. Então, era anatomia, era bioquímica, fisiologia, basicamente isso. Depois tinham as matérias um pouco mais para frente, que incluíam as clínicas. E aí entrava toda na parte de semiologia médica, sintomas, tinha a parte prática de exame de paciente, etc. Mas o que eu basicamente era uma metodologia clássica, onde se exigia que o aluno ele ia ver o paciente somente depois de 2 anos, onde ele mergulhava nas ciências básicas relacionadas à medicina. Quer dizer, o camarada tinha que estudar, feito um louco, a fisiologia, a anatomia, precisava saber o metabolismo da glicose, precisava saber o metabolismo das gorduras, a ação, elementos básicos de farmacologia, antes de ver um paciente. A gente não entrava em enfermaria antes do 3º ano. Então, o 1º e 2º ano era... E eu fiquei com essa... E isso exigia uma quantidade de tempo dedicado ao estudo muito grande, né? E, para mim, caía muito bem. Eu acho que a aquisição de conhecimento e estudo é uma atividade solitária, na minha concepção. Eu posso estar enganado e atualmente a coisa tem sido modificada quando a gente comentar sobre a metodologia mais coletiva, chamada PBL, mas eu tive uma formação que eu acho que foi importante. Então, hoje... eu percebo assim que aqui eu falo para os meus alunos que assim eu falo para eles assim, olha, o médico que você vai ser na frente é o aluno que você é hoje. Então não vai achando que você vai melhorar e superar e amadurecer ao longo da faculdade de medicina, de tal maneira que quando você enfrentar a profissão médica, você vai ser muito diferente ou muito melhor do que você é hoje. Quer dizer, a curiosidade que você tem hoje é a curiosidade que você vai ter lá na frente. O tipo de empenho, de busca, de dedicação que você tem hoje é o que você vai ser quando você for médico. Então, existe uma ilusão, né? Porque muitos alunos, eu acho que vivem um pouco essa coisa assim, não, eu vou melhorando, mas não, isso eu não preciso ver agora, quando eu for médico eu vou ver. Né? Essa coisa, isso é uma mentira enorme. Então, eu fui criado ao contrário, eu acho que tinha que saber tudo, mesmo coisas que a gente não usaria muito raramente, mas isso dá uma marca, uma base importante antes de você ir para a profissão. E como foi a sua experiência do internato? O que o interno nos anos
Final dos anos 80, 90, podia fazer, não podia fazer, operava, não operava? O interno, na minha época, fazia tudo, né? A gente fazia tudo. Existia não vou chamar conluio é uma palavra... existe uma parceria entre o interno e o residente, e entre o residente e os primeiros assistentes. E entre os primeiros assistentes, um pouco funcionava que nem um esquema mais ou menos militar, né? Que você tinha... O teu mérito te colocava numa situação privilegiada, mas, eventualmente, a posição hierárquica superior de alguém poderia te matar também. Se houvesse alguma incompatibilidade de comportamentos, por exemplo. Né? Existia uma coisa que eu identificava, comparava mais ou menos como um colégio militar. Né? Na cirurgia, provavelmente, isso era mais importante. Não sei, talvez o Raniel vai confirmar ou não. Mas, assim, a gente fazia tudo. Tinha a tutela dos residentes, eventualmente tutela de assistentes. Tinham alunos, colegas meus que no 5º ano operavam fora. Acho que isso segue sendo assim, né? Um pouco a cirurgia tem um perfil um pouquinho mais... Isso que eu queria perguntar, que eu acho que o aluno tem essa percepção, que durante um período existia a opção de você dar plantão como interno. Né? Você tinha a opção de como interno, acho que é difícil. Né? Como interno, não. Como residente, sim. Com certeza. Né? Sim. Recebendo, você está falando. Recebendo. Né? Bom, e daí, Raniel, deixa eu focar aqui... Além de 10 anos para frente, né, anos 90, a formação de cirurgia, né? Como um cirurgião é formado, ou como um aluno de medicina traça um caminho para virar um cirurgião? Eu só queria, assim, eu fiz faculdade no Nordeste, né? Lá era um pouco diferente. Lá, por exemplo, não tinha esse negócio de ligas, não tinha essas coisas. Não. Também não tinha o intermédio, também não. Intermédio? Intermédio, que é um negócio de esportes que as faculdades... Sim, a intermédio. Eu acho que isso me ajudou muito, inclusive. Mas, assim, quando eu entrei em medicina, eu entrei mais velho, né? Então, eu entrei querendo ser cirurgião. Eu lembro que até hoje eu entrei no elevador lá na minha casa, onde eu morava, no prédio, e eu vi uma mulher de branco lá, a doutora Altamira. Doutora Altamira. Tenho muita saudade dela. E aí eu falei, a senhora é médica? Ela falou, sou sim. Eu falei, a senhora faz cirurgia? Ela falou, faço. Isso eu estava no 1º ano de medicina. Eu falei, eu posso acompanhar a senhora porque eu quero cirurgia? Sério? Já? Claro, meu filho, claro. Aí a minha primeira cirurgia que eu entrei com ela foi a hemorroida, que ela era proctologia. Para ver se queria mesmo, né? Você quer isso mesmo? Isso aqui é o mundo. Falei, caramba, tá bom, mas ali foi o caminho que eu entrei na cirurgia. Mas pelo avesso. Pelo inverso. Mas a doutora Altamira me abriu muitas portas. E de lá eu conheci um outro cirurgião, e de maneira que no 2º semestre eu já estava piruando lá o hospital de urgência de Natal, lá, que era o Valfredo Gugel. Né? Então eu tive a sorte de saber muito o que eu queria desde o começo. Mas em relação à faculdade, a gente tinha uma coisa na faculdade que hoje parece que tem pouco. Eu vi que você colocou como tópico aqui, a gente tinha um negócio chamado anatomia em cadáver. Eu lembro até hoje, assim, da sala da dissecção do cadáver, né? E aquilo, além de um respeito que a gente tinha muito grande, aquilo trazia você um pouco para a realidade. Era um choque de realidade muito precoce, no 1º ano ali, você ter que dissecar um cadáver inteiro, né? Aquilo era assustador, assim. Lógico, no começo era mais assustador, no final a gente ficava mais à vontade com aquilo, mas eu lembro que aquilo ali já lhe colocava num lugar assim, caramba, isso aqui é sério, poxa, isso aqui, então a pessoa tá aqui, né? Não era um boneco, eu não sei se o boneco traz essa noção, né? E a minha faculdade, e eu gosto de falar nisso, foi tradicional, e eu gosto muito do modo tradicional, né? Hoje a gente tem uma educação que é baseada em crítica, sem ter conhecimento nenhum, a gente critica sem saber de nada, né? E eu gosto muito daquilo de ter que decorar primeiro. Como para um chinês falar, ele tem que decorar não sei quantos símbolos primeiro, né? Então acho que para a gente ser médico tem que decorar muita coisa antes, né? Antes de tomar diagnóstico, dar diagnóstico, não sei o quê, tem que decorar primeiro função celular, fisiologia, histologia, tudo aquilo para depois ser médico. Então eu tenho uma formação dessa. No meu ano lá em Natal era um dos problemas aqui para fazer prova de residência, a gente só tinha 1 ano de internato. Aqui já eram 2 nessa época, não sei como era isso. Mas a gente supria isso com alguns cursos extra. Então, lá em Natal, a gente tinha um curso da Polícia Militar,
que era basicamente um internato médico, assim, bem... A gente fez um R1 e R2 de clínica médica em um ano aí. E que isso me ajudou bastante. E aí entrei em cirurgia. Na cirurgia, era bem militar, né? Naquela época eu fiz Santa Casa. E assim, eu lembro que o R4 da vascular não falava com o R1 da geral, a não ser pelo R3 da geral. Assim, era bem... Se você quisesse uma avaliação do vascular e você encontra... Ah, você é da vascular? Ela falou, mas eu sou R4. Procure fulano que é R1. Era assim. Lógico, tinha algumas pessoas que eram mais acessíveis, mas isso é extremamente importante. Essa hierarquia que acontecia, porque isso também fazia divisão de trabalho. Então, cada um sabia o que tinha que fazer. Né? Cada um sabia o que era responsável por fazer. Existiam alguns exageros, como existe até hoje, né? Não vou fazer isso de jeito nenhum, isso é função do R1, mas aquilo eu acho que deu um pouco noção do seu lugar. E a cirurgia, ela segue também um padrão de o que fazer no primeiro, segundo e terceiro ano. Né? E a coisa que existia muito na Santa Casa, eu fiz Santa Casa, é que na cirurgia você roda em todos os departamentos, mês a mês, durante 2 anos. Isso dava uma noção do todo da cirurgia, que era o que a cirurgia geral dos primeiros 2 anos fazia, né? Para depois você escolher uma especialidade. Era assim que funcionava. E como que era a sua aula de técnica cirúrgica ou iniciação à cirurgia? Não sei como chamava. Não, então é o seguinte, lá em Natal, desde estudante, eu já acompanhava a equipe de cirurgião, né? Dr. Roberto Gavão e Dr. Francisco Diniz. Foram meus, assim, padrinhos, né? Os caras que eu amo até hoje. Devo muito. E desde da faculdade, a gente acompanhava essas equipes de cirurgia. De maneira que quando eu cheguei para fazer residência, eu já tinha muita noção do que... Como eu falei, desde o primeiro ano que eu acompanhava a cirurgia. Mas isso era o seguinte, existiam dentro da faculdade os departamentos de técnica cirúrgica, em que você tinha as aulas de técnica mesmo, e você ia praticar aquilo, entre aspas, né, durante os procedimentos, sempre supervisionado por algum R+, seja R2 ou R3, ou algum chefe. E uma das coisas que eu sempre criticava quando eu virei R2, né, a gente brinca que o R2 ensina o R1 em algumas coisas, mas uma das coisas que eu brigava e brigo até hoje, assim, às vezes os residentes vão aprender a dar nó cirúrgico no paciente. Você vai dar um nó aqui, a gente vê que a desenvoltura para dar um nó, ela é precária. Eu falo, olha, eu vou ter que fazer essa cirurgia porque aqui não é lugar para você aprender a dar nó. Aqui é lugar para você praticar o que você estudou. Então você em casa vai estudar anatomia, vai estudar a dar nó, aí aqui a gente aplica isso sob supervisão. Então assim, eu queria dizer que falou muito importante, a medicina é um estudo solitário. Não tem essa conversinha de estudo. Eu sou muito contra isso. É porque é como se você dividisse a responsabilidade no sentido de dividir a culpa. Né? Então, esse negócio de estudar em grupo, fazer discussões em grupo, é legal, desde que você tenha uma base muito sólida lá do seu estudo solitário. Eu tenho uma filha hoje que faz medicina e eu cobro dela exatamente isso. Quanto tempo você ficou em casa sozinha, estudando, depois foi discutir com as amigas? Ah, não. Primeiro você estuda, depois discutir com as amigas. Eu acho que isso ainda é fundamental. Acho que vou botar esse gancho, porque acho que eu peguei uma transição dessa formação mais tradicional, né, que era bem divididozinho mesmo, cadeiras básicas, cadeiras clínicas teóricas e depois internato, né, para começo de uma formação mais integral, tipos de treinamento, de ensino um pouco mais ativos, né? Então, minha formação foi meio um misto das duas coisas. Eu tive as carreiras básicas, como todo mundo, e a vantagem de ter estudado na Universidade de São Paulo, que você tinha a carreira básica nos departamentos de ciência básica mesmo. Então, eu tinha aula de biologia com o departamento de biologia, de química, departamento de química. Era assim mesmo. Né? E a vantagem da vida universitária, né? Você está no campus universitário, interagir com outras pessoas, né? O Zico comentou da psicologia, né, e das boas companhias que ele teve durante a psicologia. Também tive experiências boas no campus universitário. Tá? E daí, quando começava o 3º, 4º ano, que começava a ser um pouco mais clínico, a Faculdade de Medicina da USP, no meu período, começou a experimentar com ensinamento ativo, PBL e avaliações práticas também. Né? Então, foi o começo disso. A gente tinha tido treinamentos teóricos antes, né? E muita minha formação clínica teórica
foi no modelo de PBL, que vocês conhecem bem. Então, o professor fica numa posição de um guia, né? Ele apresenta um problema, uma provocação, e em cima dessa provocação, os alunos têm que, ou individualmente ou em conjunto, propor soluções, né? Então, em cima daquele problema, ele vai ter que discutir a anatomia, vai ter que discutir a fisiologia, vai ter que discutir a farmacologia, né? E é interessante o método para dar iniciativa para a pessoa, e essa questão que a gente sempre ouve de que o médico tem que estudar para sempre, é verdade, né? Eu brinco que coisas que eu falei em aulas que eu dei anos atrás, hoje em dia são grandes besteiras e grandes mentiras, então a ciência caminhou. Então o PBL te incentiva a isso, tá? Mas ele coloca muito mais responsabilidade no aluno, né? O aluno tem que ter o drive, né? E no professor, porque você está numa sala com 15 alunos, naturalmente vai ter aquele que tem mais desenvoltura, que é mais extrovertido, ou que sabe mais a matéria, e que tende a dominar o discurso. E daí aquele que ou sabe menos ou é mais introvertido fica no cantinho quietinho. E daí então tem que ter uma habilidade do professor para puxar todo mundo, né? Para estimular o mais introvertido, identificar onde está a limitação do que sabe menos a matéria, né? Eu tive a experiência de ser professor nessa época, tá? Então, quando acabei a faculdade de medicina, eu fui médico preceptor, e daí, como preceptor, eu fiquei responsável por ensinar os alunos terceiro e quarto ano, né? Eu fui bem curioso, eu tinha um aluno que, nas discussões, a gente via que ele sabia muito bem cadeira básica, né? E não sabia cadeiras clínicas. Então, até o ponto da discussão que ia, até a parte de fisiopatologia, anatomia, bioquímica, ele dominava. Quando a gente discutia, vamos discutir aqui doença, ele se perdia completamente. Vamos discutir probabilidade clínica, ele se perdia completamente. Desculpa, dizer só para esclarecimento, o que você está chamando do PBL na tua época acontecia depois do terceiro, quarto Terceiro, ano. quarto ano. Isso não é PBL, né? Exato. Isso... Foi uma transição, isso que eu falei. Né? Você já tinha uma base, né? Perfeito. Então foi uma... Por isso que eu falei que eu sei que hoje... preenchia, de uma certa maneira, as premissas, né, que eu e o Caniel falamos. Você usufruía com isto, aí é maravilhoso, né? Exato. Eu acho que é um modelo ideal, no meu entender. E faz sentido, que acho que aí está o desafio do PBL, você ensinar ciência básica. Exato. Né? Colocar a ciência básica de forma integrada desde o começo. Exato. É difícil, e acho que você corre o risco de um modelo PBL desde o começo, você formar técnicos, você formar o cara que sabe o que fazer, sem saber exatamente a ciência por trás, o ensino por trás. Mas esse meu aluno, voltando, acabou a aula, eu chamei ele no canto e falei, cara, claramente dá para ver que você se dedicou muito no primeiro e segundo ano, e esse conhecimento você sabe bem, e agora terceiro, quarto você não está se dedicando. Ele começou a chorar na minha frente, caiu aos prantos. Então imagina um homem de seus 23, 24 anos chorando na frente de um professor, tá? Ele falou, olha, descobri agora que eu não quero mais medicina. Ele falou, então eu, de fato, no primeiro e segundo ano eu me dediquei muito, me interessei muito, e agora à medida que caminhei, eu não estou mais interessado, estou pensando em outras coisas, não estou estudando tanto. Isso transparecia claramente no aprendizado dele, né? Ele acabou saindo da faculdade depois, né? Mas você vê então a responsabilidade que o professor tem. Ele tem que puxar todo mundo, entender onde estão as barreiras, dar essa atenção individualizada para alguns alunos que têm demandas especiais, tá? Eu tive alunos, por exemplo, com doenças psiquiátricas. Então, eu tive alunos que eram bipolar, tinham transtorno bipolar, e variava entre mania e depressão. E daí, por exemplo, chegou com uma cartinha do psiquiatra, tal aluno não pode dar plantão noturno, senão ele vai entrar em mania. Ele fala, mas caramba, o estágio inclui plantões noturnos, uma carga horária grande inclui plantões noturnos. Né? Como que eu vou lidar com isso? Ou hoje em dia é cada vez mais comum diagnósticos de pessoas dentro do espectro do autismo que vão ter uma forma de comunicação diferente, uma forma de raciocínio diferente. E daí, de novo, no modelo de PBL, o professor tem que identificar esse aluno, dar uma atenção especial e não deixar ele se perder na massa de todos os outros. Acho que tem esse desafio, né? E outra coisa que apareceu na minha época foram os OSCs, tá? Então, o OSC é o termo técnico que a gente usa para tal da prova prática, naquela estrutura
de atores contratados para simular uma consulta, né? E, claro, é super complexo você criar uma questão prática dessas, né? Que você tem que, dentro de uma consulta clínica, avaliar pontos específicos. Então, eu quero aqui ter uma avaliação de ciência básica, quero aqui uma avaliação de diagnóstico, quero aqui uma avaliação de tratamento. E também criar o cenário de forma que não dê para o aluno escapar muito, sair muito, tá? E aqui o último caso que eu vou contar, né, a gente discute um pouco mais, foi na minha prova de residência. Então, na minha prova de residência, eu tive uma questão prática que, no fundo, era para avaliar manobra de Heimlich para crianças. Então, o cenário era, você está numa creche e chamam você para atender uma criança. E chega lá, era uma mãe chorando e minha criança engasgou. Então, você tinha que fazer manobra para desengasgar a criança. E a questão realmente foi muito mal feita, porque se você fazia a manobra correta, a criança desengasgava, e a estação acabava por aí, não tinha mais nada. Então, naqueles 10 minutos de estação, em 1 minuto você resolvia, o resto do tempo você ficava olhando para o avaliador, esperando o tempo acabar. Se você não fazia a manobra correta, a estação não tinha para onde ir, não estava previsto isso na estação. E daí você ouve histórias absurdas. Então as pessoas falavam, não, chama um carrinho de parada. Daí, senhor, você está numa creche, não tem carrinho de parada. Fazer uma tráqueo. Senhor, você está numa creche, não dá para fazer uma tráqueo. E as pessoas iam se desesperando. E daí histórias tipo as pessoas falando, olha, aquele bebê não desengasgava. Eu virei de ponta cabeça. Você virou de ponta cabeça, criança? Eu chacoalhava a criança. Você chacoalhou a criança? Como assim? A pessoa se desesperando. Além de engasgada, teve uma lesão cervical. Exato. Não, e daí teve pessoas, e aqui sempre a pessoa é muito inteligente, né? Tinha pessoas que entenderam que a estação, na verdade, era uma estação para comunicação de más notícias. Então a criança não desengasgava, então a criança morria. Então ela fala assim, chame a mãe, deixa eu conversar. Infelizmente, aconteceu isso aqui. Caramba. Né? E, claro, a pessoa zerava a questão, né? Porque a questão era mal feita, mal formulada, né? Então, a avaliação prática, eu acho uma baita ferramenta para diferenciar, sim, a pessoa que só lê o livro versus aquela que tem experiência real, fez um internato bom, etc. Mas tem suas limitações, né? Depende também muito de como a questão é estruturada, o que a pessoa pensou, né? Para guiar minimamente a pessoa pelo caminho correto. Não, eu vou falar assim, na minha época não tinha avaliação prática com atores, mas tinha a professora Zilma de cardiologia. Que era uma artista. E que tinha vários pacientes internados e a prova prática era sexta-feira. E tinha que todo mundo lá, porque ela ia escolher um paciente para pegar o aluno e ficar discutindo ali o caso, né? E numa dessas avaliações ela mandava você auscultar e você tinha que dizer o que estava lá. Bulha, sei lá, hiperfonética, aquele negócio todo de cardiologia. E eu lembro que a gente decorava o que cada paciente tinha, as bulhas, e decorava tudo. E um dos alunos deixou o estetoscópio no pescoço, assim, encostou, bulha, não sei o que, e ela, fulano, o que você está fazendo? Não, estou escutando, assim, mas no pescoço, cara, né? E todo mundo baixou a cabeça. Mas a gente também, eu só estou dizendo isso porque a gente tinha também as práticas, mas eram com pacientes internados, não era isso. Não era essa prova. E outra coisa também que a gente precisa discutir aqui, eu acho que passou desapercebido, é o seguinte. As pessoas hoje, eu vejo muito vídeo no Instagram, tal, falando assim, para que eu quero saber do ciclo de Krebs, não sei o quê, para que eu quero saber disso, eu vou, né? Mas assim, como a gente falou aqui, a medicina, né, ela é primeiro uma ciência de curiosos. Você tem que ser curioso para ser médico. Segundo, você tem que subir degraus de formação e entendimento para ser médico. Talvez você nunca use um conceito de ciclo de Krebs para fazer uma cirurgia, certo? Mas do ponto de vista de crescimento, de raciocínio clínico, de até desenvolvimento neuronal para você adquirir novos conhecimentos, a capacidade de você juntar conhecimento, passe por essas etapas, né? Então, acho que a fundação, sabe, do prédio, ela tem que ter isso. E quando as pessoas simplesmente desprezam ou ficam zombando desse tipo de coisa, é de uma infantilidade, de um não entendimento
do que é a medicina. Cara, eu fui fazer o meu doutorado e eu estava lá vendo célula, estudando imunistoquímica, não sei o que, reação química. Eu sou cirurgião, né? Então, se você quer ampliar o seu espectro, se você quer ter uma base de formação sólida, você tem que passar por esse número aí de figurinhas que você vai ter que decorar para você criar uma base para poder formação. Eu acho que é verdade, mas eu provocaria um pouco essa controvérsia da seguinte maneira. Isso nunca foi medido, na verdade, né? Eu acho que a gente está falando do que a gente acredita, estamos colocando aí certas crenças, mas eu não sei, você pega as metodologias atuais, você tem certeza que esse médico vai ser um pior médico em comparação com uma formação mais enciclopédica, vamos chamar assim, né? Eu não sei, na verdade alguém tem que medir isso e dizer, trazer alguma coisa objetiva em termos de mensuração. Porque pode ser que a gente esteja enganado no final das contas. Pode ser que lá na ponta, quer dizer, se eu tiver um médico, provavelmente o PBL, só para pegar isso, eu imagino que não é uma coisa improvisada. Eu imagino que você tem os casos clássicos, você tem situações já que prevê a necessidade de aquisição de tal informação nas diferentes áreas que acompanham a medicina, na fisiologia, na medicação que esses pacientes vão receber, de tal maneira que e imagino que você abarque, né, 80% daquilo que você vê. E talvez esse médico seja tão bom quanto esse médico idealizado que a gente tem. O problema é que aqui a gente tem 390... Então, eu não sei, pode ser... Não, são 390 faculdades aplicando um método que tem seus problemas desde o primeiro ao segundo ano, com professores completamente inexperientes e recém-formados. Não, tudo então, bem. Assim, mas eu acho que você está introduzindo outros problemas. Veja, o PBL, até onde eu entendo, foi criado nos países escandinavos, na Suécia ou Noruega, alguma coisa assim, que não são países que enfrentavam essas coisas, né? Que não são países que tinham isso que você acabou de descrever, né? Então, eu acho que... Mas eu tenho que admitir que é um pouco de preconceito. A gente não sabe. Eu gostaria até de saber, né? Eu queria colocar uma pergunta para vocês, e isso tem a ver com as nossas diferentes de geração, talvez é uma pergunta geracional, né? Vocês acham que estudar a história da medicina é importante dentro do curso de medicina? Não, eu acho, sabe por quê? Eu vou te falar. Primeiro porque a gente acha que tudo que é mais novo é melhor. A gente acha que ao longo dos anos tudo melhora, né? E a gente estudando história, a gente percebe que não. Certo? A gente sabe que muitas coisas que aconteceram são bem melhores do que tem hoje. Então, estudar história sempre é bom para você aprender o presente e pensar no futuro. Então, toda a história ela faz parte, para mim, tinha que fazer parte da formação médica, sem dúvida, por esse motivo. Se você estudar história por história, para ficar decorando a vida dos outros, não. Eu acho que tudo depende muito da forma que é apresentado. O Diogo falou aqui no começo, olha, eu virei médico, ele virou médico por causa de uma aula de um plástico. O que é que esse cara falou, né? Eu lembro da minha residência, quando eu fui fazer residência de cirurgia oncológica, eu não prestei residência onde eu fiz R1 e R2, muito por alguns professores que estavam lá que me desanimaram bastante. Não era a instituição, não era nada. São coisas pontuais que mudam sua forma de pensar e ver as coisas. Então, assim, desde que você tenha pessoas que saibam mostrar isso, história é extremamente importante. Assim como o ciclo de Krebs será. Agora, se você tem lá professor de bioquímica que fica querendo que você decore para onde o ATP vai mais ou menos, isso não tem relevância nenhuma, eu concordo. Só respondendo a colocação do Dzik, né? Realmente, eu acho que o problema não é o PBL. Tá? A gente já tem médicos formados seriamente em PBL, e eu conheço muitos desses, muito bem formados, e que inclusive conseguem discutir a ciência básica muito bem. Tá? Uhum. Acho que o risco aqui é que você demanda alunos engajados, claro, e um professor com treinamento específico para isso. Uhum. Né? Da história, poxa, além da curiosidade e curiosidades históricas ao longo dos anos, médicas, que sempre é interessante, né? Eu acho importante, claro, para entender de onde as coisas vieram, né? E um pouco também como lição de humildade, né? A gente vê conceitos que eram estabelecidos e todo mundo acreditava cegamente,
e que, com o passar do tempo, foram desmentidos. E a gente entender de onde os conceitos vêm, entender que como que eles mudam depois, até ajuda a gente a ver um pouco com mais de visão crítica ao que a gente faz hoje em dia. Então, coisas que eu tenho certeza absoluta hoje, provavelmente daqui a 10 anos vão falar que eu estava errado, e que era um absurdo. Né? Então, as histórias absurdas médicas que a gente ouve falar do final do século XIX, começo do século XX, né? Falar, meu Deus, por que faziam isso? Era uma vanguarda, né? Porque tratavam depressão com banho gelado. Não, lobotomia frontal. Lobotomia frontal. Né? Não é que eram pessoas más, não é que eram pessoas pilantras, era a melhor ciência da época e que depois caiu por terra. Né? Então, isso eu acho bem legal. Bom, passando aqui para o próximo tópico, a gente já pincelou um pouco a nossa visão sobre o ensino médico atual. Tá? E então a gente comentou primeiro muito mais cursos de medicina. Né? Acho que o Raniel já comentou um pouquinho lado bom, lado ruim, por que isso acontece. Queria voltar um pouco nisso. Né? Então, por que vocês acham que isso acontece? Né? E como que o aluno que está entrando no novo curso de medicina, o que ele tem que atentar para entender, olha, esse é um novo curso bom e que vai me tornar um bom médico, versus tem aqui alguns red flags, tenho que tomar cuidado. O que acontece está claro, né? Ser aluno médico virou um business, virou um negócio, né? Você tem lá 50 mil alunos por ano, 50 mil pessoas pagando valor para a universidade por ano. E o governo muitas vezes transfere esse dinheiro do governo para as universidades via aluno. Né? Isso é muito claro, virou um negócio. Esse negócio não é uma solução para problemas de falta de médico, é um business. Né? Agora, a gente não vai conseguir parar isso. Né? Porque era muito fácil parar isso, mas ninguém vai conseguir parar isso. Porque existem coisas muito além do que a gente consegue mexer.